Lá em Atos 10, a Bíblia conta o relato da visão que Cornélio teve e posteriormente conta a visão que Pedro teve. Nessa visão de Pedro, ele vê vários animais e desses animais, algumas pessoas usam isso para dizer que Deus purificou os animais de Levíticos 11. Será que isso é verdade? Você tem essa dúvida? Eu tenho a resposta. Se você ainda não é inscrito no canal, taca ali o dedo no botão de inscreva-se, deixe seu like. Meu nome é Ítalo Tássio e você está no Vida de Crente. Você tem uma Bíblia aí? Se não tem, corre aí ou abre no celular e procura uma Bíblia para você acompanhar comigo. Atos, capítulo 10. A gente vai estudar hoje. Enquanto você se programa aí e procura sua Bíblia, eu vou contextualizar um pouco do que está escrito lá. Logo no começo, a Bíblia fala que Cornélio, o centurião, ele tem uma visão. O anjo vem, desce e diz a ele para mandar algumas pessoas a Jope para buscar Pedro, certo? Logo depois, nesse mesmo contexto, Pedro também tem uma visão, onde Deus desce um objeto, certo? Parecido com um lençol, com alguns animais. Vamos ler essa passagem, vamos ler esse momento. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo 11. Acompanhe agora comigo. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Pedro teve essa visão e não entendeu muito bem o que aquilo ali significava. Logo em seguida, as pessoas que Cornélio enviou, chegou, o anjo disse a Pedro: Olha só, essas pessoas que vão chegar é da minha parte, vai com ele. Eles ali passaram a noite e no dia seguinte, Pedro acompanhou aqueles rapazes. Chegando lá em Cesareia, Pedro ali se depara com Cornélio ajoelhado, certo? Tentando adorar. Pedro manda ele levantar e diz: Não, eu também sou homem igual a você. E entra na casa de Cornélio. Quando ele entra, ele vê lá algumas pessoas. E vamos analisar agora o que é que Pedro diz na Bíblia. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Isso aqui é Pedro falando. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Isso aqui está no versículo 28. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha só, o texto, o próprio Pedro, que não tinha entendido muito bem, quando ele chega ali em Cesareia, dá um estralo na mente dele. Rapaz, Deus estava tentando me mostrar ali, não era sobre animais, é sobre pessoas. Quando ele diz assim, não considere comum aquilo que eu purifiquei. Ele está dizendo: Pedro, eu morri por essas pessoas, não só foi por vocês judeus. Eu morri pelos gentios também. Vai lá, olha só, vai chegar um pessoal aí, certo? Vai lá e prega para eles também. Quando Pedro chega lá, ele diz: Ó, vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Vocês sabem que eu não posso, que segundo as tradições judaicas, eu estou erradíssimo, estou completamente errado de estar aqui dentro da casa de vocês, que são gentios, comendo com vocês. Mas aí o que ele diz? Deus me mostrou que não é para considerar nenhum homem imundo
ou comum? E aí ele pergunta, né, ali a Cornélio, o que é que... Sim, e aí agora? O que é que vocês querem que eu diga? O que é que vocês querem que eu diga? E aí ele fala justamente isso. Então falou Pedro dizendo, versículo 34. Depois que Cornélio conta a visão que ele teve para Pedro e para as pessoas que estavam ali, Pedro diz isso no versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Mas mesmo assim, tem algumas pessoas que podem dizer: não, aqui Deus pode estar falando dos dois, tanto dos seres humanos quanto dos animais também. Não tem nada aqui na Bíblia que diga o contrário. Mas vamos ver que tem sim. Tem. Quando Pedro vai para Jerusalém, agora a gente já está no capítulo 11, acompanhe comigo aí. Pedro vai para Jerusalém e chega ao conhecimento. Olha os fofoqueiros. Olha os fofoqueiros, galera. Pedro, lá em Cesareia, comeu com aqueles gentios e o pessoal lá em Jerusalém já estava sabendo, certo? Quando Pedro chega lá em Jerusalém, a Bíblia diz assim no capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, no caso pegou ele encurralou ele, né? Dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Ali Pedro ali foi encurralado ali agora. Mas vamos ver o que é que Pedro fala. Pedro, então, versículo 4. Pedro passou a dizer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol. E aqui agora ele conta tudo o que aconteceu. Que Deus mandou ele comer, ele disse que não iria comer, certo? E Deus manda de novo, ele diz que não. E Deus fala para não considerar comum aquilo que ele purificou. Então ali Pedro fala para aqueles judeus ali, olha só, a visão que eu tive foi sobre justamente aqueles gentios lá. Pedro aqui, ele não relata em nenhum momento sobre animais. Ele não nem toca no assunto. Ele ali ele não considera nenhuma possibilidade nem dos gentios e nem dos judeus comerem animais impuros. Ele se atenta ali, o foco dele, o que o Espírito Santo colocou dentro do coração dele para interpretar o sonho que ele teve, foi da pregação do evangelho para todo mundo. E depois ele repete, certo? Deus não faz mais acepção de pessoas, nunca fez. Nós devemos e nós temos obrigação de pregar o evangelho de Jesus Cristo para todos. Então é isso, pessoal. A Bíblia, lá em Atos 10, não fala em nenhum momento, nenhuma das duas visões relata sobre purificação de animais. Deus ali coloca aquele lençol com animais puros e impuros, e puros e impuros, certo? Para dizer a Pedro em relação aos gentios que eles consideravam impuros. Entende? Os judeus eles consideravam os gentios impuros porque não era circuncidado e tal. Então, nada que tenha a ver com animais essa passagem bíblica. Então fica claro aí, eu acho que ficou bastante claro para vocês, ficou bastante claro para mim quando estudei sobre isso, que Pedro em nenhum momento ali ele cita. Não tem base bíblica
Nenhuma, não tem base nesse relato, nem no capítulo 10, nem no capítulo 11, para dizer que os animais em si foram purificados. Nós não temos base para isso. E com isso, o mais grandioso e o especial é saber que Deus ele não diferencia eu, ele não diferencia você, ele não faz acepção de pessoas, como Pedro mesmo diz. Ele me ama e morreu por mim, como morreu e ama você. Esse é o Deus grandioso que nós temos. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe seu joinha, taca o dedo nos comentários e até o próximo vídeo.